quero convidar vocês a refletir sobre algo que consome a maior parte de nossas vidas, muitas vezes em silêncio: a batalha entre o que temos e o que achamos que nos falta. Passamos dias, às vezes anos, correndo atrás de resultados materiais, de aprovação, de uma vida mais cheia. E, no entanto, muitos de nós se sentem permanentemente insatisfeitos. A verdade que eu quero compartilhar hoje é que essa sensação de escassez não é uma circunstância externa, é um mecanismo interno. É uma mentalidade que, sem que percebamos, molda nossas ações e limita nosso potencial de crescimento. Estou aqui para apresentar a vocês uma jornada de transformação. Uma jornada para desbloquear uma tecnologia mental que tem o poder de não apenas mudar a forma como vocês veem o mundo, mas de transformar a realidade de vocês. Vamos falar sobre como passar da escassez para a verdadeira multiplicação. Nossa jornada terá duas fases cruciais. A primeira fase é uma profunda transformação interna. Vamos entender como romper as correntes da nossa mente que se concentram apenas na falta e aprender a alinhar nossas prioridades espirituais com nossas ações práticas. Vamos descobrir que a verdadeira abundância começa com o reconhecimento do que já temos e a humildade de nossa própria imperfeição. Na segunda fase, vamos falar sobre maturidade e multiplicação. É onde o que aprendemos por dentro começa a se manifestar por fora. É onde aprenderemos a diferenciar resultados materiais de aprovação divina, evitando a armadilha da arrogância e do desespero. Vamos descobrir o poder da gratidão incondicional, que nos permite manter a paz mesmo no meio das tempestades. E o mais importante, vamos ativar o ciclo da generosidade, movendo-nos do medo para a fé, da competição para a colaboração e do mero acúmulo para a multiplicação inabalável. Este ensino não é apenas teoria, é um roteiro prático. Ao final deste tempo, vocês não terão apenas novas ideias, mas um guia prático de ações claras para alinhar o que está por dentro, para que o que está por fora cresça de forma contínua e inabalável. A escassez é uma prisão mental. A abundância é uma escolha baseada em alinhamento. E o caminho entre as duas começa agora. Acomodem-se, abram suas mentes e corações. Vamos juntos começar a trilhar esse caminho. Sintam-se à vontade, concentrem-se e vamos dar os primeiros passos. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que a gratidão é apenas uma reação, algo que sentimos depois que algo de bom acontece. Elas esperam o presente para então agradecer. Mas eu quero que você entenda uma verdade fundamental hoje. A gratidão não é uma resposta ao que você recebe. Ela é uma postura de vida inabalável. Enquanto você esperar as circunstâncias serem perfeitas para ser grato, você continuará preso ao ciclo da escassez. A gratidão real funciona como o antídoto mais poderoso que existe contra esse sentimento de falta. Ela não é passiva, ela é ativa. Ela é literalmente o ímã definitivo. Quando você decide manter essa postura de forma inabalável, independentemente do cenário ao seu redor, você para de repelir o sucesso e começa a atrair novas oportunidades, prosperidade e, acima de tudo, uma paz de espírito que não depende de eventos externos. Não se trata de ser educado com a vida. Trata-se de treinar sua mente para enxergar o valor antes mesmo da colheita. É essa decisão interna que separa quem apenas sobrevive de quem vive em plena multiplicação. Para que essa transformação deixe de ser apenas um conceito e se torne a sua realidade, precisamos olhar para as engrenagens que movem a nossa mente. Existem dois mundos operando simultaneamente, e a grande diferença entre quem prospera e quem estagna está em qual desses mundos eles decidiram habitar. A primeira grande diferença está no nosso foco. No mundo da escassez, o foco é obsessivo na carência. É aquela voz mental que só aponta para o que falta, para o que o outro tem e você não, para o buraco que nunca se preenche. Esse foco atua como uma viseira que esconde as soluções. Já na mentalidade de abundância, o foco é absoluto no reconhecimento das bênçãos que você já possui. Não é sobre ignorar os problemas, mas sobre escolher a base onde você pisa. Quando você foca no que já tem, você cria um terreno sólido para construir o que ainda deseja. A segunda diferença fundamental é como você reage ao inesperado, às crises e aos fracassos. A mentalidade de escassez é um repelente de oportunidades. Por quê? Porque diante de qualquer dificuldade, ela recorre à vitimização. O vítima fecha as portas, busca culpados e se encolhe.
Por outro lado, a mentalidade de abundância gera o que chamamos de magnetismo pessoal. Quem vive nela desenvolve a habilidade quase instintiva de extrair uma semente de benefício de cada fracasso. Enquanto um chora sobre as cinzas, o outro procura o que sobrou para reconstruir algo ainda maior. E por fim, precisamos falar sobre a natureza da sua gratidão. Existe uma gratidão que eu chamo de manipuladora, ou transacional. É o famoso toma lá, dá cá. É aquela pessoa que só agradece se algo bom acontece, ou pior, tenta comprar o favor divino sendo grata apenas para receber algo em troca. Isso é escassez pura. A abundância real exige algo muito mais profundo, a gratidão antecipada. Essa é uma postura genuína, incondicional e, acima de tudo, visionária. É você ter a capacidade de agradecer pelo que ainda não viu, porque você confia no processo e no seu propósito. É uma gratidão que não depende do extrato bancário ou das circunstâncias favoráveis. Ela é o motor que gera essas circunstâncias. Entendam, a escassez retém, a abundância multiplica. A escassez sobrevive, a abundância reina. O convite hoje é para que você identifique onde tem sido transacional e onde pode começar a ser visionário. A mudança de chave não acontece no mundo lá fora. Ela acontece agora, na escolha consciente do seu próximo pensamento. Qual desses dois caminhos você vai alimentar nos próximos minutos? Para que essa mudança de mentalidade comece a gerar frutos visíveis na sua vida prática, precisamos entender as forças que governam a construção da verdadeira prosperidade. Não estamos falando de sorte, mas de direção. Existem 4 vetores fundamentais que, quando ativados, transformam a sua realidade em um campo fértil para o crescimento. O primeiro vetor é o magnetismo pessoal. Muitas pessoas gastam uma energia absurda tentando caçar oportunidades ou convencer pessoas, mas a verdadeira riqueza é atraída, não perseguida. Quando você desenvolve a capacidade de reconhecer genuinamente o valor no outro, você muda a sua frequência. Você deixa de ser alguém que quer sugar e passa a ser um ímã para parceiros de qualidade e novos negócios. O mercado e as pessoas sentem quem tem valor a oferecer, e é para lá que os recursos fluem. O segundo vetor é o que eu chamo de sementes na adversidade. Este é talvez o teste mais difícil e, ao mesmo tempo, o que mais acelera o seu aprendizado. Cada dificuldade, cada crise ou erro que você enfrenta carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. O segredo aqui é usar a gratidão como uma ferramenta de busca. Em vez de reclamar do problema, você agradece pela oportunidade de aprendizado que ele traz. É essa postura que revela as oportunidades escondidas, onde todos os outros só enxergam o caos. Avançando um pouco mais, chegamos à materialização antecipada. O maior inimigo da conquista é a energia do desespero. Quando você age desesperado por um resultado, você está gritando para o universo que você não o tem, e isso reforça a escassez. A chave é alinhar o seu subconsciente com a realidade que você deseja criar. Ao visualizar o seu futuro e agradecer por ele hoje como se já fosse real, você elimina a ansiedade e começa a materializar resultados antes mesmo de eles cruzarem a linha de chegada. Você deixa de trabalhar para ter e passa a trabalhar porque já é dono daquela visão. Por fim, ativamos o efeito multiplicador. Esta é a lei universal da abundância em sua forma mais pura. A riqueza que fica estagnada apodrece, a riqueza que circula cresce. Quando você compartilha seus recursos, seu tempo e seu conhecimento com alegria, você não está perdendo nada, você está criando um ciclo virtuoso ininterrupto. O conhecimento compartilhado gera novas ideias e os recursos distribuídos geram novas conexões. Entendam, esses 4 vetores não funcionam isolados, eles formam um sistema. Quando você se torna magnético, encontra sementes na dor, materializa o futuro com gratidão e se torna um multiplicador, a riqueza deixa de ser um objetivo distante e passa a ser o seu estado natural de ser. Para que todos esses vetores funcionem em harmonia, precisamos resolver o conflito que mais gera ansiedade no ser humano, a luta entre as nossas necessidades aqui na Terra e os nossos valores espirituais. Muitos vivem como se tivessem que escolher entre ser uma pessoa de fé ou ser uma pessoa de sucesso. Eu estou aqui para dizer que esse dilema termina hoje. O segredo não está em excluir um ou outro, mas em estabelecer o que eu chamo de hierarquia das prioridades. No centro de tudo, no núcleo da sua existência, precisa estar a eternidade. Buscar primeiro o reino e a sua justiça não é um conselho religioso abstrato, é uma estratégia de alinhamento fundamental. Quando seu porquê está ligado a algo maior que você mesmo, a algo eterno,
você cria uma base que nenhuma crise econômica ou pessoal pode abalar. O entendimento de que a eternidade vem primeiro é o que dá sentido e peso a todas as suas outras ações. Quando esse núcleo está bem estabelecido, as conquistas terrenas deixam de ser uma perseguição desesperada e passam a ser o que elas realmente são: o acréscimo. Sucesso secular, posses materiais e necessidades secundárias não são proibidos e nem devem ser ignorados. Pelo contrário, eles são ferramentas poderosas. No entanto, eles devem fluir naturalmente como resultado do seu alinhamento central. O erro de muitos é tentar construir o círculo de fora sem ter o núcleo. Eles buscam o acréscimo como se fosse o fim em si mesmo, e é por isso que, mesmo quando conquistam, sentem um vazio profundo ou o medo constante de perder o que têm. A verdadeira maturidade consiste em manter os bens materiais submissos à eternidade. É perfeitamente possível, e eu diria que é o nosso chamado, buscar a excelência terrena e ter um impacto relevante no mundo, sem perder a alma no processo. Quando você inverte a lógica e coloca o sucesso para servir ao seu propósito eterno, você se torna um gestor de recursos, não um escravo deles. O fim do seu dilema começa no momento em que você decide onde o seu coração está ancorado. Se o núcleo for a eternidade, o acréscimo virá com paz, sem o peso da arrogância ou a sombra do desespero. Toda essa estrutura de prioridades e vetores de riqueza que discutimos até aqui só se sustenta se houver um crescimento real na sua maturidade emocional e espiritual. Não adianta mudar a estratégia se a alma continua operando em um nível de consciência baixo. Existe uma escala de evolução nesse processo, e entender onde você está hoje é o que vai determinar a velocidade do seu crescimento. Muitas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira no que chamamos de nível infantil. É a gratidão reativa. O indivíduo só consegue ser grato quando recebe um benefício imediato, um presente material ou uma notícia boa. É uma postura cega, porque ignora completamente todos os processos e sacrifícios invisíveis que tornaram aquela bênção possível. Quem vive nesse nível é escravo do momento. Se as coisas vão bem, ele sorri. Se param de acontecer, ele volta instantaneamente para a murmuração e para a escassez. Um degrau acima, encontramos o nível transacional. Este é o terreno onde muitos de nós tropeçamos. Aqui a gratidão é usada como uma barganha, uma moeda de troca. O indivíduo age de forma correta, pratica sua religiosidade ou faz boas ações, mas faz isso esperando que o universo ou o divino lhe pague com um favor. É o pensamento do "eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua". No fundo, ainda é uma mentalidade de medo, que vê a vida como um comércio. Não há liberdade aqui, apenas a ansiedade de saber se o pagamento pelo seu bom comportamento vai chegar. Mas o nosso objetivo final, o lugar onde a multiplicação se torna inabalável, é a maturidade absoluta. Neste estágio, a gratidão deixa de ser algo que você faz e passa a ser quem você é. É a gratidão incondicional. Você decide viver em um estado contínuo de reconhecimento, independentemente das circunstâncias externas. Você é grato pela jornada, com seus altos e baixos. Você é grato até pela dor, porque entende que ela é a ferramenta que lapida o seu caráter. Você é grato pela salvação e pela vida, entendendo que o simples fato de existir e ter um propósito já é o maior de todos os prêmios. Nesse nível de maturidade, você se torna invencível. O mundo não pode mais te chantagear, porque a sua paz não depende de um resultado material imediato. Você descobriu que a verdadeira riqueza é ter uma alma que agradece enquanto planta, e não apenas enquanto colhe. Eu convido você a ser brutalmente honesto consigo mesmo agora. Em qual desses 3 níveis a sua alma tem habitado a maior parte do tempo? A boa notícia é que a maturidade é uma escolha. Você pode decidir, neste exato momento, abandonar a barganha infantil e subir para o nível onde a gratidão é a sua própria recompensa. Chegamos agora a um ponto de honestidade radical. Para que tudo o que construímos até aqui, a mentalidade de abundância, os vetores de riqueza e a hierarquia de prioridades, funcione de verdade, precisamos expor um veneno que muitas vezes se disfarça de virtude, o perigo da religiosidade transacional. Muitos de nós fomos ensinados, consciente ou inconscientemente, a tratar o divino como um balcão de negócios. É a ideia perigosa de que, se eu for uma boa pessoa, se eu fizer caridade ou se eu cumprir certos ritos, o Criador passa a me dever algo.
Mas entendam bem, acreditar que o divino é seu devedor destrói completamente o poder fundamental da gratidão. A gratidão só é real quando ela nasce da graça, do reconhecimento de algo que recebemos sem necessariamente merecer. No momento em que você olha para suas boas ações como um investimento para cobrar um retorno, você não está sendo grato, você está apenas esperando o pagamento de uma fatura. Isso não é fé, é comércio. E onde esse erro se torna mais evidente? Na crise. Existe uma armadilha sutil em tentar louvar no meio da tempestade apenas com a intenção oculta de forçar um milagre. Quando você usa o louvor ou a gratidão como uma ferramenta de pressão, como um botão que você aperta para obrigar o universo a te tirar do problema, isso não é adoração genuína. É o que eu chamo de gratidão manipuladora. É, na verdade, uma tentativa de dar um golpe do baú espiritual. É querer os benefícios da mão de Deus sem ter um relacionamento real com o coração de Deus. Essa postura, além de revelar uma profunda imaturidade, tem um efeito colateral devastador. Ela anula a lei da abundância na sua vida. Por quê? Porque a abundância flui através da confiança e do desprendimento. No momento em que você tenta manipular o resultado, você volta instantaneamente para a frequência da escassez e do medo. Você sinaliza que não confia no fluxo natural e que precisa dar um jeito de garantir o seu. Para viver a verdadeira multiplicação, você precisa romper com esse modelo de toma lá da cá. A verdadeira postura inabalável é aquela que agradece porque confia na soberania e no propósito da jornada, e não porque está tentando comprar uma saída de emergência. O convite agora é para uma entrega real. Examine suas intenções mais profundas. Você tem sido um parceiro do reino ou um negociante de milagres? É na resposta a essa pergunta que reside a sua verdadeira liberdade. Para que nossa jornada de maturidade seja completa, precisamos encarar um dos maiores desafios do ego, o paradoxo dos resultados. É muito fácil acreditar que, se as coisas estão funcionando e os números estão crescendo, nós estamos fazendo tudo certo. Mas eu quero te alertar hoje que um resultado extraordinário nem sempre é sinônimo de aprovação. Para entender isso, vamos olhar para uma história milenar que ilustra perfeitamente essa armadilha. Imagine um líder enfrentando uma crise de escassez extrema. Seu povo está morrendo de sede no deserto. Em um primeiro momento, ele recebe uma instrução clara: ferir a rocha. Ele obedece, a água brota em abundância e ele tem o sucesso e a aprovação. Anos depois, a mesma crise se repete. A sede volta, a pressão aumenta. Mas dessa vez, a instrução é diferente. Ele deveria apenas falar com a rocha. No entanto, tomado pela pressão ou talvez por uma autoconfiança excessiva, ele repete o que funcionou no passado e fere a rocha novamente. E aqui está o paradoxo. A água brotou da mesma forma. O resultado foi um sucesso absoluto. O povo bebeu, a sede acabou, e aos olhos de qualquer observador externo, aquele líder tinha acabado de realizar mais um milagre incrível. Mas nos bastidores da eternidade, aquele ato de desobediência custou a ele a entrada na terra prometida. O que isso nos ensina hoje? Que o sucesso secular, o dinheiro na conta, o aplauso do público, o crescimento da empresa, não é um selo automático de aprovação divina ou de que seu caráter está alinhado. Às vezes o resultado vem pela misericórdia de quem recebe e não pela virtude de quem faz. Se você basear sua identidade apenas nos seus resultados, você cairá em uma de duas armadilhas. A arrogância do sucesso. Você começa a acreditar que é intocável e que seus métodos, mesmo que questionáveis, são justificados porque estão funcionando. Você para de ouvir as instruções e passa a confiar apenas na sua força. O desespero da crise. Você começa a achar que cada dificuldade é um castigo ou um sinal de que você foi abandonado, quando na verdade pode ser apenas um processo de refinamento. Entenda de uma vez por todas. O sucesso não permite a arrogância, e a crise não significa necessariamente reprovação. O seu foco não deve estar na água que sai da rocha, mas na obediência à instrução que você recebeu para aquele momento específico. Não se deixe enganar pelo que funciona a curto prazo. O mundo está cheio de pessoas que ganharam o jogo dos resultados, mas perderam o sentido da jornada. A verdadeira riqueza inabalável é aquela que mantém o caráter íntegro, independentemente de a água estar jorrando ou do deserto estar seco. Nesta semana, ao avaliar seus projetos, pergunte-se:
Eu estou celebrando apenas o resultado ou eu tenho a consciência tranquila de que segui o caminho correto para chegar até aqui? Para que essa jornada de abundância e multiplicação não seja apenas um evento passageiro, mas um alicerce sobre o qual você construirá o resto da sua vida, precisamos falar sobre a estrutura que sustenta o seu caráter. Nada do que discutimos até aqui, resultados, riquezas ou prioridades, permanecerá de pé se os seus relacionamentos estiverem quebrados. E isso começa com 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a sua maturidade na relação com o outro. Vivemos em uma cultura do cancelamento, onde a solução mais fácil parece ser descartar quem erra conosco. Mas a verdadeira sabedoria não está em descartar pessoas, está em saber posicioná-las. Maturidade é a capacidade de amar a todos incondicionalmente, enquanto se tem a inteligência emocional de reposicionar cada um em níveis de intimidade baseados na confiança real. Você não precisa odiar quem te feriu, mas também não precisa dar a essa pessoa a chave do seu coração ou dos seus negócios. Quando você amadurece, você para de reagir à dor e passa a extrair aprendizado até de quem comete erros contra você. Você se torna um observador atento, que entende que cada interação, boa ou ruim, é uma oportunidade de crescimento. Mas esse pilar externo só se mantém se houver um pilar interno igualmente forte, a aceitação na relação consigo mesmo. Muitas pessoas vivem exaustas porque estão em uma busca inglória por uma perfeição utópica. Elas escondem suas falhas, negam suas fraquezas e acabam se tornando rígidas e amargas. A verdadeira aceitação nasce do entendimento profundo de que nossa natureza é, por essência, falha. Quando você aceita que é imperfeito, você abre espaço para o arrependimento contínuo e para a consciência da sua dependência. Isso não é fraqueza, é realismo. É entender que você precisa de ajuda, de graça e de conexão para evoluir. Ao eliminar a máscara da perfeição, você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar a partir da verdade. E é aqui que o extraordinário acontece. Quando você equilibra a sabedoria de lidar com o próximo e a honestidade de aceitar a si mesmo, o resultado é o que chamamos de humildade inabalável. Essa não é aquela humildade tímida ou servil. É uma humildade poderosa, que nasce de quem sabe exatamente quem é e onde está. Dessa interseção surge uma personalidade magnética. As pessoas são atraídas por quem é autêntico, por quem não precisa provar nada a ninguém e por quem sabe liderar relacionamentos com clareza e amor. O segredo do magnetismo pessoal não está em técnicas de persuasão, mas na paz de quem resolveu suas guerras internas e parou de lutar desnecessariamente com as falhas dos outros. É essa postura que torna você inabalável diante das críticas e grato diante das oportunidades. Eu quero que você reflita agora. Qual dessas áreas tem sido o seu maior ponto cego? Você tem descartado pessoas por falta de maturidade ou tem se punido por não alcançar uma perfeição que não existe? A verdadeira riqueza começa quando você decide ser maduro com o mundo e gentil com a sua própria história. É nesse equilíbrio que a sua luz brilha com mais força. Chegamos ao ponto de maior prova de toda essa jornada, a nossa capacidade de manter a gratidão no caos. É muito fácil falar de abundância quando o vento está a favor, mas o que acontece quando você é atingido pelos piores resultados materiais possíveis? Imagine um cenário de dor extrema, não apenas uma perda financeira ou um projeto que deu errado, mas uma situação onde você está fisicamente ferido, injustiçado e trancado em uma prisão, sem nenhuma perspectiva imediata de saída. Esse é o contexto de uma das histórias mais poderosas sobre a liberdade humana, o caso de Paulo e Silas. Eles estavam açoitados, ensanguentados e presos. Se olhássemos para os resultados deles naquele momento, diríamos que eram um fracasso total. No entanto, no meio da madrugada, algo inexplicável aconteceu. Em vez de gritos de dor ou murmurações de injustiça, o que se ouvia eram cânticos e louvores genuínos. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora e que é a chave de tudo o que conversamos até agora: a intenção. Paulo e Silas não estavam cantando para que as portas da prisão se abrissem. Eles não estavam usando o louvor como uma técnica de autoajuda ou uma chave mestre para forçar um milagre. A gratidão deles era pura,
focada na salvação e no propósito que eles já carregavam. Eles estavam agradecendo pelo que já tinham por dentro, independentemente do que estava acontecendo por fora. Isso é o que eu chamo de liberdade interior. O ápice da maturidade que você pode alcançar nesta vida é a capacidade de manter-se livre no seu interior, mesmo quando o seu exterior parece estar em uma cela escura. Quando você encontra um propósito que é maior do que o seu conforto e extrai poder da própria adversidade, as correntes perdem o sentido. Muitos de nós passamos a vida tentando consertar o exterior para finalmente nos sentirmos livres ou gratos. Paulo e Silas nos mostram o caminho inverso. Quando você é verdadeiramente livre por dentro, nenhuma prisão externa consegue conter a sua essência. O milagre das portas se abrindo foi apenas uma consequência, um acréscimo, e não o objetivo. A pergunta para você hoje é: qual tem sido a sua postura na sua madrugada? Você tem tentado negociar com o caos para que ele vá embora? Ou você já descobriu essa liberdade interior que independe das circunstâncias? A sua verdadeira força não é medida pela sua capacidade de evitar a crise, mas pela sua decisão de permanecer grato e íntegro no meio dela. A gratidão no caos não é uma negação da realidade, é a afirmação de uma realidade superior. Se as portas da sua vida não se abrirem hoje, você ainda seria capaz de cantar pelo simples fato de saber quem você é e a quem você serve? É nessa resposta que reside a sua vitória inabalável. Existe um lugar onde o barulho do mundo finalmente silencia. Esse lugar é o estado de gratidão. Quando você o alcança, experimenta a liberdade absoluta de não ser mais escravo das métricas que a sociedade tenta te impor. Nesse estágio, ter muito ou ter pouco torna-se irrelevante. A sua paz deixa de ser um gráfico que sobe e desce de acordo com a economia ou com as críticas alheias. Ela passa a depender apenas da certeza inabalável de quem você é, das suas prioridades eternas e de tudo o que já foi conquistado por você e em você. Imagine viver com imunidade total às pressões externas. Não se trata de indiferença, mas de um alinhamento tão profundo que nada de fora consegue abalar a sua estrutura interna. É aqui que a verdadeira multiplicação se consolida, porque você parou de lutar pela sobrevivência e começou a viver em plenitude. Você está pronto para abraçar essa liberdade? Muitos de vocês podem estar pensando agora: tudo isso soa incrível, mas eu ainda não cheguei lá. Como posso entrar nesse ciclo de multiplicação se ainda me sinto em escassez financeira? Eu quero quebrar essa barreira definitivamente. A verdade libertadora é que a multiplicação não exige riqueza financeira prévia. Se você esperar ter muito dinheiro para começar a ser um canal de abundância, você nunca terá o suficiente. A abundância não é o que você tem no banco, é como você circula o que já possui. Existem 4 moedas poderosas que você pode começar a investir hoje mesmo, e a financeira é apenas uma delas. A primeira moeda é o conhecimento. Todos nós possuímos uma habilidade, um ofício ou uma sabedoria que alguém em algum lugar está desesperado para aprender. Quando você doa o seu saber, ensinando uma nova competência a alguém, você não está perdendo informação, você está gerando valor. O conhecimento compartilhado é a única semente que cresce para quem dá e para quem recebe simultaneamente. A segunda moeda são as conexões. Você já parou para pensar no poder de unir pessoas de valor? Criar pontes profissionais e relacionais é um dos atos mais generosos e magnéticos que existem. Quando você apresenta 2 pessoas que podem se ajudar, você se torna o ponto de convergência da abundância. Você não precisa de 1 centavo para ser um facilitador de destinos. A terceira moeda, e talvez a mais preciosa hoje em dia, é o seu tempo. Oferecer ouvidos atentos, uma presença genuína ou um conselho direcionado a quem precisa é um investimento de altíssimo retorno espiritual e humano. O tempo é a moeda mais democrática que existe. Todos temos a mesma quantidade por dia. A questão é, você tem usado o seu tempo apenas para gastar ou para investir na vida de alguém? E por fim, temos os recursos. Sim, a moeda financeira faz parte do ciclo, mas a chave aqui não é o valor absoluto, mas a intenção. A abundância real se manifesta quando você separa uma porcentagem da sua renda para doar com uma alegria puramente celebrativa. Não é uma obrigação, é uma celebração por ser capaz de abençoar.
É o gesto de dizer ao dinheiro: você não me domina, você me serve para servir aos outros. Entendam, você já é rico em pelo menos uma dessas moedas. O segredo da multiplicação inabalável é parar de olhar para o que você não tem e começar a investir o que você já carrega. Se você não tem dinheiro hoje, doe tempo. Se o seu tempo está curto, use suas conexões. Se você se sente isolado, compartilhe seu conhecimento. No momento em que você começar a circular essas moedas, o universo entenderá que você é um canal confiável e o fluxo começará a aumentar em todas as outras áreas. Qual dessas 4 moedas você vai colocar em circulação ainda hoje? A sua multiplicação começa no exato momento em que você decide que tem algo a oferecer. Para encerrarmos essa reflexão com chave de ouro, eu preciso compartilhar com vocês o que eu chamo de lógica contraintuitiva da multiplicação. O mundo nos ensina que, para ter mais, precisamos reter, acumular e proteger o que temos com unhas e dentes. Mas a verdade é que a riqueza real opera exatamente na contramão do medo e da escassez. Muitas pessoas passam a vida tentando multiplicar seus recursos através do esforço braçal ou de estratégias puramente racionais, e não entendem porque parecem estar sempre correndo em círculos. O segredo não está na força, mas no ciclo que você decide alimentar. Todo esse processo começa em um ponto de partida que é absolutamente inegociável: sentir gratidão genuína. Não é uma gratidão de boca para fora ou uma técnica para conseguir algo. É um estado de espírito que reconhece o valor do agora. Sem esse fundamento, nada cresce. A gratidão é o solo fértil. Sem ela, qualquer semente que você lançar secará antes mesmo de brotar. Uma vez que você está enraizado na gratidão, você é capaz de dar o próximo passo, que é o mais desafiador para o ego: doar sem expectativas. Aqui é onde a maioria das pessoas trava. O mundo nos condiciona a ser transacionais. Eu dou para receber. Mas a multiplicação exige que você compartilhe com alegria, sem a intenção oculta de cobrar um retorno. Quando você solta o que tem com as mãos abertas e o coração leve, você está dizendo ao universo que você confia na fonte, e não apenas no estoque. É esse ato de generosidade desinteressada que te sintoniza com o fluxo da abundância. Você para de lutar contra a corrente e passa a navegar a favor da lei universal da provisão. Você percebe que não é um reservatório de recursos, mas um canal. E a regra é simples: quanto mais flui através de você, mais o canal se expande. Como consequência natural desse alinhamento, você chega aos recursos multiplicados. O universo responde expandindo seus ativos, suas conexões e suas oportunidades, reiniciando o ciclo em um nível ainda mais alto. Mas eu preciso deixar um alerta solene: a motivação é tudo. Se você tentar doar por medo de perder, por obrigação religiosa ou como uma barganha para forçar uma bênção, você quebra esse ciclo instantaneamente. A barganha é a linguagem da escassez. Ela fecha as portas que a gratidão abriu. A multiplicação não é um prêmio para quem é esperto, mas um resultado para quem é maduro. É para quem entendeu que a melhor forma de cuidar do que se tem é deixando que isso sirva a algo maior. Eu te desafio a quebrar a lógica do medo hoje. Comece sendo grato pelo que parece pouco. Doe o que você puder sem esperar nada de volta. E observe o fluxo da abundância transformar a sua realidade. Você está pronto para parar de apenas somar e começar de verdade a multiplicar. Chegamos ao final deste encontro, mas a sua verdadeira jornada de multiplicação começa agora. Ao longo de toda essa conversa, deixei perguntas fundamentais ecoando no seu coração. Eu convido você a não deixá-las sem resposta. Volte a cada uma delas. Reflita com honestidade sobre onde está o seu foco. Qual vetor da riqueza está travado na sua vida? E em qual nível de maturidade a sua alma tem habitado? Essas respostas são as chaves que abrirão as portas da sua nova realidade. Lembre-se sempre, a gratidão não é apenas um consolo para os dias difíceis. Ela é a tecnologia mental dos sábios. Quando você decide unir essa paz inabalável, colocando o reino em primeiro lugar, e adotando a generosidade como seu estilo de vida, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser alguém que persegue a riqueza para se tornar o canal por onde ela flui livremente. É assim que você ganhará o mundo, sem jamais correr o risco de perder a sua alma. Assuma essa postura inabalável. O fluxo já começou. Conexão Integral.